Queria que você pudesse ter a liberdade de se sentar, ficar à vontade. Aleluia. Graças a Deus. Fale para a pessoa que está mais próxima de você, diga a ela: que bom que você veio. Que bom podermos estar aqui nesse ambiente. Vocês podem sentar, obrigado, grupo de louvor. Aleluia. Então faço das palavras da minha esposa as minhas, né? Nós estávamos com saudades de poder estar juntos com vocês. Passamos 2 semanas viajando e nos aprofundando mais, né? Vendo uma realidade daquilo que aconteceu no passado, confrontando com realidades bíblicas atuais, né? E a gente vê a bondade de Deus, a graça do Senhor, né? Eu estava aqui orando e lembrei-me, o tempo todo eu estava achando que as pessoas à minha volta estavam falando em outras línguas. Porque era grego, era turco, né? Eu não estou entendendo nada do que esse povo está falando aqui ao meu redor, né? Então a comunicação era assim, né? Para poder, quem sabe, né? Ver se rolava uma comunicação, porque não era fácil não, era difícil, né? Mas vencemos, glória a Deus, aleluia. E estamos de volta aqui, alegres por poder estar vendo, contemplando cada rostinho lindo e maravilhoso, né? Foi um presente de Deus para as nossas vidas. Dia 24 eu fiz aniversário, dia 25 eu viajei, né? Viajamos, então foi um presente de Deus. Passamos esse tempo visitando as igrejas, né? Aonde Paulo fundamentou, aonde Jesus enviou as cartas, né? As cartas das 7 igrejas do Apocalipse. E vemos, amados, ruínas de muitas cidades, né? De bibliotecas, de ágoras, né? Coisa que eu não tinha conhecimento, né? De muitas ruas, né? Nós vimos apenas as ruínas, mas Deus também me trouxe uma palavra. Embora estivesse vendo ali ruínas, né? Hoje em dia, amados, existem muitas pessoas que estão arruinadas, estão vivendo ruínas. Só tem colunas no chão, quebradas, pedras, coisas desfeitas. Mas não há nada impossível para aquele que crê. Aleluia, porque se você crê, amados, Deus pode fazer algo que na sua mentalidade, no seu cálculo, né, geométrico, naquilo que você naturalmente pode enxergar, é impossível. Mas, amados, para aquele que crê, tudo é possível. Amém, irmãos? E eu fiquei lembrando, eu estava orando e Deus me deu uma palavra e eu quero começar em Gênesis capítulo 3, versículo 9, e vamos seguir aquilo que o Espírito quer ministrar aos nossos corações. E esse versículo, ele traz uma clareza do coração de Deus, e ele diz assim: e clamou o Senhor Deus ao homem, e lhes perguntou: onde estás? Aleluia. Agora eu pergunto para você: onde é que você está? Onde você está? Eu sei que às vezes nós devolvemos essa pergunta a Deus, né? Senhor, onde você está? Onde você estava quando aconteceu isso na minha vida? Onde você está diante de tantas pressões, problemas que eu estou vivenciando? Onde você está? Eu digo: ei, você chegou atrasado. A palavra que Deus lançou foi antes da sua. Ele está perguntando: ei, onde você está? Porque, amados, Deus está no lugar exato que você o deixou. Porque às vezes as pessoas abandonam Deus, e no sentido não apenas físico, literal, né? Porque às vezes as pessoas: não, mas eu estou com Deus. Mas quando você deixa de praticar a palavra que você conhece, você está deixando Deus.
Você está deixando Deus e está seguindo a sua vontade e o seu caminho, do seu jeito, no seu tempo, ao seu modo. E aí, quando você caminha algum tempo, coisas começam a acontecer e você pergunta: Deus, onde estás? E Ele vai dizer: exatamente onde você me deixou. Quando você negligenciou viver essa comunhão e o princípio da palavra que eu te dei, foi lá que eu fiquei, porque você me deixou lá. E às vezes as pessoas ainda culpam a Deus. Deus é inculpável. Amém, irmãos? Você pode dizer isso comigo? Deus é inculpável. Tiago diz que Deus não pode ser acusado do mal. A ninguém, amados, faz algo que prejudique, faz um mal. A ninguém, pelo contrário. Tiago diz que é o próprio mal, vamos assim colocar, a própria cobiça do homem, que gerando nele esse desejo, faz com que ele consume o pecado, e aí morte é estabelecida. Mas a pergunta ainda do coração de Deus é, assim como Ele falou para Adão e Eva, a sua esposa: onde estás? Porque havia um ambiente de obediência, de comunhão que Deus havia deixado a Adão. Mas agora, quando Deus, amados, olhou, Ele não estava naquele lugar de obediência. E Ele perguntou: Adão, onde estás? E Adão diz: eu ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. Então, às vezes as pessoas escutam as orientações da parte de Deus sobre perdoar, sobre amar, sobre ser generoso, sobre saber esperar com paciência. E você muitas vezes larga essa palavra, não vive aquilo que você ouviu da parte de Deus, e os problemas começam a crescer diante de cada um de nós que assim vive ou pratica, ou se omite na prática, né? E perguntamos a Deus: onde estás? Mas ao ouvir a voz, ao invés de nos submetermos, nós estamos nos escondendo, nós estamos nos afastando. Mas a palavra diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Você precisa estar bem aguçado, bem afinado, né? Bem sintonizado com a voz do Espírito, com a voz da palavra que ecoa, amados, nesse mundo. Nós precisamos estar receptivos a essa verdade, porque, amados, Deus ainda continua desejando falar conosco individualmente. Aleluia. Esse é o coração dele. Às vezes nós usamos termos, né, que cotidianamente as pessoas usam no mundo, né? Está com a cabeça na lua. Não é assim? Então parece que as pessoas estão, mas com os pés na terra, com a cabeça na lua e totalmente alheio a Deus, a sua palavra, ao seu plano, ao seu propósito. E eu ia usar uma palavra, mas pode ser que eu não saiba pronunciá-la. Como é? Fala? É atabalhoado. Mas eu ia dar um verbo dela, né? Mas não vai dar certo, não. As pessoas vivem dessa forma, né? Atabalhoadas. E ainda querem, amados, o socorro, o cuidado, o suprimento. Deus indo à frente, abrindo portas. Ei, desconectado dessa forma de Deus, as coisas não podem acontecer na sua vida. Eu e você temos que tomar uma decisão de qualidade. Dia após dia, eu vou viver tudo que eu conheço da parte de Deus. Ninguém vai impedir, não vai ser pressão, não vai ser falta. Nós estamos aqui cantando uma música, né, que não vai ser nenhum tipo de enfermidade que vai nos parar, nenhum tipo de escassez, amados. Não, nada vai poder nos parar se nós estamos resolvidos no nosso coração a nos submeter a Deus e a sua palavra. Nada consegue te parar. Então, você pode e deve estar, sim, estamos com os pés na terra, mas devemos estar, amados, com a nossa cabeça, vamos dizer assim, no alto, em Deus.
Nossa mente sendo renovada por essa verdade. Nós não podemos viver como as pessoas que não creem em Deus estão vivendo lá fora. Porque às vezes nós podemos apenas saber o que foi dito ou escrito, mas não nos policiamos a viver essa verdade. Veja comigo que está escrito em Efésios, eu quero ir lá, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículo 17. Diz: e isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos vossos corações. Amém, irmãos? Então o que me chamou a atenção nesse versículo é pela ignorância que vivem. Imagina só, amados. Eu sei que a ignorância tem um preço muito alto. Às vezes as pessoas falam que o conhecimento é caro, né? Mas a ignorância, tem um preço muito maior. Então, não conhecer a Deus, ficar ignorante dele, parece que é vantagem em algum tempo da vida. Pelo menos eu pensava assim. Não quero conhecer para não me comprometer com Deus. Além de covardia, ignorância. Mas eu assim optei por um tempo em minha vida. Mas depois eu vi que não era na minha força, do meu jeito, mas existia uma capacidade de Deus para que eu vivesse a sua vontade e o seu plano, e aí me rendi a ela. E é assim que nós devemos fazer. Mas algumas pessoas vivem, amados, por causa desse pensamento obscurecido, de entendimento obscurecido, sem entender Deus, sem compreender Deus, sem compreender a sua graça, e até falando, como eu disse anteriormente, Deus, onde você está? Deus, Ele é onipresente. Agora, onde está a nossa obediência, aquilo que Ele fala, é que vai fazer toda a diferença. Mas por causa de estarmos obscurecidos de entendimento e alheios à vida de Deus, por causa de uma ignorância, amados. E amados, você e eu não temos desculpa para ser ignorantes quanto às coisas de Deus. Nós podemos ser, mas por uma decisão que temos tomado. Porque o que se conhece de Deus, Ele se fez conhecer na sua plenitude, através de Jesus Cristo. E não somente isso, as Escrituras declaram em Romanos capítulo 1, amados, que pela criação, nós também, amados, podemos conhecer a Deus, pela sua grandeza, pela sua bondade. Aleluia! Estivemos sim na cidade de Éfeso, ex-cidade de Éfeso, porque não existe cidade de Éfeso hoje em dia, né? Mas é apenas um porto que eles chamam, lá em Esmirna, que hoje também já mudou o nome, é Izmir, né? E vimos apenas ruínas, mas nós estávamos caminhando lá, e ao mesmo tempo nós identificávamos, porque havia lá, né, as ruas, os caminhos, né? Havia lá o teatro a céu aberto, né? Havia a biblioteca, havia a ágora, que é onde o local público, onde as pessoas faziam, apresentavam suas teses filosóficas, né? Ficavam conversando, e aonde, amados, os comerciantes também vendiam suas mercadorias. Era um local público, era como se fosse um mercado a céu aberto, que é chamado ágora. Todas as cidades existiam a ágora, né? E era um local desse que Paulo também pregava a palavra. E foi a esse povo que ele disse agora: olha, não ande mais como andam os gentios. Quer dizer, nós andávamos também como os gentios andavam. E ele está dizendo: olha, não ande mais desse mesmo jeito.
Não ande dessa maneira, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, pela ignorância que vivem. Então, amados, eu não quero viver uma vida ignorante em relação a Deus. Aleluia. Nós devemos estar sabendo, aleluia, o que Deus está fazendo agora. Não é apenas o que Ele fez, é saber o que Deus está fazendo agora no mundo. O que Deus quer fazer agora na sua vida. Qual é o plano dEle para você hoje? Porque ontem, amados, você já perdeu a vez se assim não viveu. Mas o seu amanhã vai depender de uma decisão que você tome agora. De não ser mais ignorante, não ser mais alheio à vida de Deus. Pense numa tristeza. A pessoa viver alheio. Quer dizer, tanto faz, Deus lá e eu aqui. E aqui eu me viro. Ele está lá, não sei nem se ele se importa. Algumas pessoas podem pensar dessa forma. Mas ainda Deus fala: onde estás? Onde estás? Ele chama pelo nome, assim como ele falou: Adão, onde estás, né? Assim ele chama também pelo nosso nome. Ele quer sim comunicar coisas aos nossos corações. Mas Paulo, falando aos Coríntios, primeira carta de Coríntios, capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: eu não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a criança em Cristo. Então existe uma linguagem, existe uma comunicação do coração de Deus para nós, que muitas vezes nós não estamos, amados, naquele parâmetro, naquele lugar onde podemos receber a instrução. Porque se você pegar uma criança de 5 anos e querer lá instruir a ela sobre geometria ou sobre cálculos complicados, ela não vai conseguir entender. A não ser que seja um superdotado, né? Mas naturalmente ela não vai conseguir entender. Por quê? Não desenvolveu suas faculdades mentais. Eu digo, muitos de nós não temos desenvolvido nossas faculdades espirituais para ouvir da parte de Deus. Ele diz: olha, eu não vos pude falar como espirituais, mas como carnais. Ele quer sim comunicar coisas do coração dele ao nosso coração. Como nós dizemos, de coração para coração, né? Deus sim quer comunicar. Agora, será que você está, né, já tem exercitado pela prática da palavra, daquilo que você tem recebido, você tem crescido em entendimento, para que quando Ele fale, você diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? É isso que o Senhor quer, amados, da minha vida e da sua vida, que possamos estar atentos à sua voz. Aleluia. Você pode dizer um glória a Deus? Aleluia. Uma das coisas impressionantes, né, que eu vi e testifiquei, já tinha ouvido falar, mas é outra coisa quando você chega no lugar, né? Aqueles teatros a céu aberto, né, grandiosíssimo, né? Se você chegar dessa parede, até o Verbo Café ainda é pouco, maior, né? De tantos degraus até chegar lá embaixo. E um desses eu estava lá na parte de baixo, estava vendo Carmen desse tamanhozinha, assim, mas eu falei com ela, normalmente, assim como eu estou falando com você, sem precisar de nenhum microfone, e sabe de uma coisa? Ela estava me escutando, e ela falava, e eu também a escutava, numa distância, né, uma concha acústica, né? Há centenas de anos atrás, eles já preparavam aquilo daquela forma, né? Uma sabedoria, né, natural e humana. Mas Paulo disse, amados, que eles não poderiam andar mais na vaidade dos seus próprios pensamentos, né? Eles não precisavam, não deveriam ser alheios à vida de Deus, mas poder compreender qual era a sua vontade. Isso devia ser algo que era pautado no coração deles. Veja comigo Efésios agora capítulo 5. Aleluia. Versículo 16 e 17. Quando ele diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos.
Então, amados, eu e você que nascemos de novo, que temos conhecimento de quem Deus é, do sacrifício de Jesus, nós não somos insensatos, mas se não remirmos o nosso tempo, aproveitarmos o tempo que se chama hoje, nós podemos nos tornar insensatos. E para que isso não aconteça, amados, nós devemos procurar compreender qual é a vontade do Senhor. Agora, saber a vontade dele não é algo que você vai no mercado, compra e coloca na prateleira da sua casa e diz, rapaz, é meu, eu tenho, está ali. Não, saber a vontade de Deus é algo que você deve viver essa vontade. Um conhecimento que você vive, não apenas um conhecimento que você acumula. Porque muitas pessoas, elas têm essa inclinação de apenas saber a vontade de Deus, mas elas não estão se dispondo a viver essa vontade. E nós não devemos, amados, ser como essas crianças que não recebem a instrução, não estão prontas para receber a instrução. Certa vez Jesus, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 12, João 16, 12, falando com os seus próprios discípulos, ele diz assim, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Aleluia. Hoje é o dia das mães, né? As mães que estão aqui, pode levantar as mãos. Aleluia. Já teve coisa que você olhava para o seu menino e dizia assim, rapaz, eu vontade de dizer a ele, eu queria tirar o que está dentro da minha cabeça, botar na cabeça dele. Entende? Assim eu já tive também. Eu acredito que você é mãe, você já teve essa vontade. Você que é pai, mas por quê? Porque, amados, existem coisas que você está vendo, que você vivenciou, que você tem experiência, que você queria, desejava que o seu filho, a filha, também conseguisse enxergar daquela forma, mas não funciona assim. Ei, para Deus também não funciona assim. Ele diz, eu tenho muito para falar para vocês, mas vocês agora, vocês não vão compreender. Vocês nem sequer vão suportar essa. Vocês não vão dar suporte a essa verdade. Vocês não vão conseguir viver aquilo que eu tenho para a sua vida. Não que ele não quisesse, não que ele não tivesse a instrução, mas porque eles não estavam prontos para receber. Aleluia. Diga ao seu irmão, esteja pronto para receber. Aleluia, pronto para receber as instruções que vêm da parte de Deus. Aleluia. Sabe, amados, as escrituras dizem que Deus nos trata como filhos. E se alguém não é corrigido, já não é filho, é um bastardo. Então, nós deveríamos, amados, desejar as correções que vêm da parte de Deus. Porque é para nosso aprimoramento, é para nosso crescimento, é para que nós possamos amadurecer, e aí nós somos corrigidos. E quando temos um coração submisso, não rebelde, mas que aceita a correção, isso alegra o coração de Deus, isso dá liberdade ao próprio Deus, para que Ele possa estar comunicando mais verdades ao teu coração, porque você recebe, amém? Por isso que Tiago diz, acolhei com mansidão a palavra que está sendo em vós implantada, porque essa palavra é poderosa para salvar as vossas almas. Nós não devemos ter resistência à palavra, nem resistência à aparência das coisas, porque às vezes nós vamos a um lugar e nós não nos identificamos, vamos assim dizer, com a maneira de ser daquela pessoa, ou até com a linguagem, a maneira que ela fala ou se expressa, e você deixa de receber da parte de Deus, porque você fica olhando para coisas que não têm importância diante do Senhor. Receba a verdade da palavra, querido. Receba aquilo que Deus está comunicando. Eu ainda muito tenro na minha fé, né? Eu acho que 1 ano, 2 anos no máximo, eu fui a um lugar de culto, e esse lugar era aberto ao público, era adenominacional, não tinha denominação, várias pessoas ministravam naquele lugar, e eu fui
sentei-me em um dos bancos daquele lugar e passou uma senhora de pele escura, cabelo encaracolado, né? E no meu julgamento carnal, maligno, né? Eu olhei para aquela mulher e disse: "Oxe, essa mulher parece uma mulher aí de uma religião afro. Está aqui dentro, que essa pessoa está aqui dentro, né?" Eu julgando a mulher pela aparência, pela cor da pele, pelo cabelo, pelo jeito dela. Sentei lá, né? E aí, o louvor lá de uma banda e tudo mais, o dono do estabelecimento lá da casa deu a saudação e disse: "Agora eu vou chamar a pessoa que vai ministrar." Quando chamou, Dione, pastora Dione, chamou ela. eu quase que eu entro debaixo da cadeira, e Deus me corrigiu na hora, dizendo: "Olha, não julgue ninguém mais pela aparência." Não olhe pela aparência de ninguém, né? Mas eu fui corrigido naquela hora, naquela situação, só eu e Deus estava sabendo, né? E graças a Deus que eu fui corrigido. Amém, irmãos? E precisamos ser corrigidos. E era uma pessoa conhecida, minha cunhada sabe, né? Eu não me lembro do sobrenome dela. Como é? Dione o quê? Ela, até onde eu sei, ela ainda ministra a palavra, né? Muitos e muitos anos, né? Lá em Campina Grande, na Paraíba, né? Mas devemos estar atentos às correções que vêm da parte de Deus. Ele sim, sempre vai ministrar o nosso coração. Existem coisas que Ele quer passar, amados, e dar instruções, mas nós devemos estar com uma estrutura para dar sustentação a essa verdade. Acho que era Dione Alexandre, eu acho, Alexandre, alguma coisa desse tipo, né? Quero ir com você em Apocalipse, capítulo 4. Aleluia. Versículo 1. Diz assim: "Depois destas coisas olhei." Isso era João tendo revelação, amados, da parte de Deus. E o Senhor estava falando com ele. Diz: "Depois destas coisas olhei e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado." Você pode dar um glória a Deus? Então João estava na presença do Senhor, amados, e ele diz que ele olhou e viu uma porta aberta no céu. Diga comigo: uma porta aberta. E não somente uma porta aberta, mas uma voz que falou com ele. E essa voz disse: "Olha, sobe para aqui." Então, mas Deus tem intimidades, né? A palavra fala que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais dará a conhecer a sua aliança. E agora ele estava tendo uma visão dos céus, e uma porta aberta, e uma voz que falava com ele, e: "Olha, eu tenho algo novo para você, sobe, entra, passa por essa porta, que eu vou te mostrar." Aleluia. Eu vou te mostrar coisas que hão de acontecer. Então, amados, o Espírito de Deus está em nós para nos mostrar muitas vezes coisas que estão para acontecer. E nós, se tivermos em comunhão com Ele, nós vamos escutar as instruções e nós vamos tomar as decisões certas. Por quê? Embora vivendo no mundo humano e natural, onde as razões, os sentimentos, os cálculos, o olho, né, detecte, né, movimentos, existe uma realidade espiritual acima dessa, que vê o teu amanhã, que sabe o que vai acontecer depois,
Porque se você se baliza apenas pela tua razão, pelos teus sentimentos, pela tua lógica, você vai estar limitado a esse mundo. Mas quando você tem comunhão com Deus, isso vai ser ampliado. Você vai ver em uma outra dimensão. Você vai viver uma outra realidade, que não é natural, que não é humana, mas é quem você é no Espírito, quem você é em Cristo. É o Espírito de Deus querendo orientar a sua vida, dando testemunho em teu coração, mostrando o caminho certo, porque você não está alheio à vida de Deus. Aleluia. Diga assim: eu não estou alheio à vida de Deus, porque o Espírito de Deus, ele está se movendo, e ele, assim como o vento, sopra onde quer. Nós não sabemos de onde vem, nem para onde vai, mas ele está se movendo. Aleluia. Diga ao seu irmão: o Espírito de Deus está se movendo. Então, amados, existem portas que Deus quer que você passe, espiritualmente falando, porque Ele quer comunicar coisas ao teu coração. Agora, se você estiver tão emaranhado com as coisas desse mundo, tão ligadas com as coisas naturais, você não vai discernir, você não vai ouvir, você não vai remir o tempo, você vai viver apagando fogo, vamos assim dizer. Infelizmente, existem muitos crentes vivendo dessa forma, vivendo para apagar fogo, tentando resolver problemas, quando Deus quer mostrar antes que eles aconteçam. Oi! É exatamente isso, irmão. Mas nós escolhemos, nós tomamos as decisões. Deus quer te encontrar no lugar de obediência. Aleluia! De submissão à sua vontade. Aleluia! Aqui mesmo em Apocalipse, no capítulo 3, e nós estivemos lá também em Laodiceia por esse tempo, né? E é tão interessante vermos essa realidade, porque Laodiceia estava numa parte mais inferior, né? De onde recebia as águas termais que vinha de Bumacali. Mas naquele trajeto, as águas que saíam lá aquecidas, né? Quando elas chegavam em Laodiceia, elas estavam mornas. Ela nem estava fria nem quente. E aí foi quando Jesus falou para o povo de Laodiceia. Versículo 14, 3,14, ao anjo da igreja de Laodiceia: escreve estas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E aí, quando você lê o versículo seguinte, ele está aqui figuradamente dizendo que as pessoas não precisavam de nada, não precisavam de ninguém, elas eram totalmente autônomas, né? Elas sabiam se virar, elas compreendiam muito em relação à vida, elas eram muito inteligentes, já tinham estudado, já tinham feito toda a faculdade, pós-graduação, PhD, e etc, doutorado, lá vai. Mas, amados, Jesus aqui ele fala, né? Aconselho-te, diz o versículo 18, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. O que é que Jesus está dizendo? Olha, você está despida, você está nua. Agora, se você não
tomar uma posição correta, isso vai ser exposto. Sabe, amados, aquilo que dentro de nós, né, aonde existe a ausência de vida de Deus, de prática de palavra, acaba gerando problemas. E aquilo não vai ficar apenas dentro de você. Ela vai acabar, amados, sendo revelado de alguma forma. Pessoas vão começar a ver que é uma realidade. Por quê? Existiam lacunas espirituais. E ele diz, né, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Sabe, amados, o ouro é comparado à santidade na Bíblia. Ele mostra sobre a santidade de Deus, né, que já foi refinada. Vestes brancas para te vestir, a fim de que não seja manifesta a vergonha, porque ela já existe, agora ela pode ser manifesta. E diz, colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas, eu repreendo e disciplino, e a quantos amo, sê, pois, zeloso e te arrepende. Veja só, a correção de Deus chamando para perto, dizendo, ei, vem para perto. Aleluia, eu quero falar assim ao teu coração. Então, amados, não diga que você não tem tempo para Deus. Existe uma desorganização na sua vida, que ela precisa ser retirada. E se você começar a realmente ter rotina, é uma das coisas que eu pensei. É maravilhoso viajar, mas é ruim demais não ter rotina. Eu estava viajando, não tinha tempo, né? Porque acorda de madrugada para sair 6h30, para não sei para onde, vai visitar pegou um cruzeiro, que nós fizemos um cruzeiro, conhecemos algumas ilhas gregas, mas era tudo cronometrado, né? 1h40 você tem que estar de volta. E, amados, aquela embarcação não ia esperar por você. Não ia esperar por ninguém, né? A gente via ali, aí tinha gente que era meio folgado, né? Tem gente folgada em todo canto. O cara tá lá, aí lá vinha um cara devagarzinho, a mulher correndo, e ele bem devagarzinho, eu disse, meu, que folgado. Já estava tudo fechado, só faltava ele chegar e ele ainda andando devagarzinho, né? Meu Deus do céu, né? Mas estava lá partindo. Nós vimos embarcação grandiosíssima, né? Que eu não sei como é que as pessoas fazem para organizar aquilo. Eu acho que tinha umas 500 pessoas entrando naquele negócio. E tinha gente entrando e carro saindo de dentro. Eu disse, que bicho grande, que navio grande. Né? Então, não era brincadeira, era muitos carros saindo e muitas pessoas entrando ao mesmo tempo. A logística daquilo, assim, meu Deus do céu, né? Então, precisamos, amados, estar atentos. Não podemos ser lerdos. Precisamos estar, amados, tendo organização da nossa vida espiritual. Então precisamos de uma rotina espiritual. E ninguém pode fazer isso por você. Absolutamente ninguém. É você. Aleluia. Se você não tiver uma rotina de comunhão com Deus, você está decretando a sua falência espiritual. Agora, não é agora, não é hoje, não é amanhã. É uma sequência. Então, por isso que ele diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso. Aleluia. Diga ao seu irmão, seja zeloso. Aleluia. Certa vez Jesus também disse, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Lucas 12:48, eu quero só encerrar com isso. Que diz assim: aquele, porém, que não soube da vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará pouco açoite. Então isso não quer dizer, então eu tenho pouco conhecimento, eu não venho para o rema porque eu não quero ter conhecimento. Eu digo, ei, sai desse lugar de ignorância, né? E aí ele continua dizendo: mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Mas eu quero dizer a você, amados, aquilo que Jesus também disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aquilo que você recebe como instrução é para trazer liberdade, não é para colocar um jugo.
é para despedaçar os julgos desse mundo e dar liberdade plena a você e a mim, como filhos e filhas de Deus que somos. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Queria que você ficasse de pé, quero chamar o grupo de louvor. Aleluia. Então, se porventura, em qualquer momento da sua vida futura, vier essa pergunta: Deus, onde você está? Você vai se lembrar que Deus pergunta: filho, onde você está? Porque se tivermos no lugar de obediência, de consagração, a sua graça nos alcançará. O seu amor completará o nosso coração. E Ele guiará os nossos passos por um terreno aplanado pelo seu Espírito, onde a sua graça vai nos sustentar. Não existe pressão tão alta, tão grande, tão forte, que Ele não possa trazer alívio. Não existe pecado tão grave que Ele não possa perdoar. Só precisamos de um coração rendido ao Senhor. Porque um coração arrependido e contrito não desprezará o Senhor. Aleluia. Pai, muito obrigado por essas verdades que você tem comunicado aos nossos corações. Não queremos viver nesse mundo alheio à tua vida. Pelo contrário, Senhor, queremos estar iluminados, com os olhos do nosso coração iluminados, para que, reconhecendo a grandeza do teu chamado, possamos a esse chamado nos submeter, Pai. Não queremos estar fugindo como Jonas, não queremos ser negligentes ao ouvir as instruções, mas queremos ser como operosos praticantes, Pai, para viver a tua verdade. Você não descerá do céu para preparar uma disciplina pessoal, uma rotina pessoal para cada um de nós, mas você nos instrui pelo Espírito para que façamos. Você deve ter a primazia em todas as coisas. Seja o Senhor, seja o dono, seja o Salvador, seja aquele que guia os nossos passos. Nós nos rendemos, nós nos arrependemos e cremos que o sangue de teu Filho Jesus nos purifica de todo pecado, de toda negligência, de toda omissão, para que possamos viver na luz da tua presença, sem tropeço, sem engano, sem desculpas. Obrigado, Pai. Quero te louvar pela vida de cada um dos meus irmãos que estão escutando as tuas verdades. Verdades eternas, imutáveis, perfeitas. Que nós possamos receber essas verdades, acolher nos nossos corações, como uma criança recebe o genuíno leite espiritual. Assim tenhamos fome e sede de te conhecer mais e mais, mais e mais. Oh, aleluia. E eu quero dar a oportunidade, se tem alguém conosco nessa reunião que estava distante de Deus, distante da sua vontade, longe dos seus caminhos, e você estava perguntando onde Deus estava. Ei, Ele está aqui dizendo: vem, filho meu, volta, se reconcilia, começa mais uma vez
a caminhar nesse caminho de justiça, de paz, de alegria, debaixo da minha proteção, recebendo da minha graça, fluindo no meu amor. Se você está aqui e você quer fazer esse caminho de volta, eu te convido a vir aqui para que nós possamos orar juntos com você. E a igreja vai, com certeza, estar orando junto, para que você acerte esse caminho, para que você permaneça nesse caminho. Porque, amados, não somente Deus, mas todos nós que temos comunhão com Ele, nós queremos que as pessoas acertem na vida, que as pessoas se desvencilhem dos pesos, se desfaçam dos pecados que tentam assediar a sua vida. Nós não vamos ficar enciumados, nós não vamos ficar apontando o dedo, nós vamos nos alegrar junto com você. É isso que a igreja faz, se alegra junto com aquelas pessoas que decidiram viver a vontade de Deus. E se você está aqui, eu quero orar por você. Só dá um sinal com a tua mão que você está tomando essa decisão. Amém. Aleluia. Aleluia. Não existe nada melhor do que viver para Deus e viver com Ele. Aleluia. Um coração contrito e arrependido Deus não despreza. Então, se você também está aqui, só dá um sinal com a tua mão. Nós queremos abençoar a sua vida, orar por sua vida. Aleluia. Enquanto nós oramos por Ele, estenda sua mão aqui para Ele também. Pai, no nome de Jesus, queremos te dar graças por teu amor que tem alcançado a vida do meu irmão, Pai. Obrigado pelo sangue de Jesus, teu Filho, que lava, que purifica, que renova, que oportuniza, sim, Senhor, um novo tempo para a vida dele, Pai, aonde a sua graça o capacitará, Pai, aonde esse sangue precioso que foi derramado desde o Calvário, Senhor, é o seu escudo, sua justiça, sua proteção. Te dou graças por teu amor que o envolve e o completa, Pai. A vida dele é completa em ti, Pai. A vida dele é plena no Senhor, Pai. As outras coisas só são acréscimos. Você é o principal. Você é o principal, Pai. As outras coisas passam, mudam, são alteradas, mas você é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hereke papas, shie yamasuke, lete campo sutegi gragabash. Águas fluindo, águas do trono de Deus fluindo, lavando, renovando, restaurando, fortalecendo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Pai, obrigado. Te louvar. Aleluia. Oh, glória. Depois vai aqui para os conselheiros. Aleluia. Aleluia. Isso alegra o coração de Deus, sabia? Porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Por isso podemos celebrar com alegria. Sabe, para aqueles que nasceram de novo, nós lemos um texto que nós deveríamos remir o tempo, porque os dias são maus. E depois desse texto, ele disse assim: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Eu sei que há uma teologia, né? Que as pessoas muitas vezes imputam tudo
tudo a Deus. É Deus quem faz tudo ou deixa de fazer tudo. É Deus quem mata, é Deus quem cura. E, amados, essa teologia absoluta não tem base bíblica. E às vezes as pessoas, Deus me enche, Deus me enche, Deus me enche. Mas se Ele já disse na palavra, lembra que Deus chega antes? Ele diz, enchei-vos. Ele está falando que é uma ação sua. Crentes se encher do Espírito é normal, é natural. E Ele diz, enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com hinos, com salmos, cânticos espirituais, entoando e louvando de coração ao Senhor. Então, sabe, se você é crente, nascido de novo, você precisa se encher do Espírito. E se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, você tem a oportunidade hoje de se encher do Espírito dessa forma, sendo batizado, sendo imerso nele. Mas pastor, eu não sei como é isso. Eu digo, você não precisa saber detalhes. Você precisa saber que Deus quer que você se encha, que é uma promessa dele. Quem crê, sim, falará em outras línguas. E você apenas diz, eu creio, eu recebo. É assim que acontece. Agora, nós temos conselheiros que vão orar junto com você, né? Existem alguns, antigamente, eu não sei se, algumas motos, né? Alguns motores, antigamente, a pessoa tinha uma correia que passava assim, aí puxava, para poder ligar, né? Motor de 2 tempos, ainda tem isso, né? Aí, né? Eu posso dizer que essa pessoa orando com você, ela vai te ajudar a puxar a corda. Aí daqui a pouco, a língua vai. É só um motorzinho, viu? E 2 tempos. Aí você vai fluir no Espírito. Ó, vai ser cheio do Espírito. Não é empurrar não, porque não adianta empurrar não. É só ativar. Aí começa a oração em outras línguas. E aí o diabo que se cuide. Aleluia. Tem mais alguém que além dela quer ser cheio do Espírito Santo? A palavra diz, enchei-vos. É uma atitude sua, uma atitude de fé. Se você ainda não está cheio do Espírito Santo, falando em outras línguas, você está sendo negligente com as coisas que Deus tem para você. Mas pastor, não seja tão duro. É porque eu te amo que eu falo essas coisas, porque eu quero o melhor para você. Eu quero que você cresça espiritualmente, que saia da estagnação. Porque, amados, a vida no Espírito não é algo que aconteceu quando você entregou sua vida a Jesus. É algo que você vive hoje, amanhã e depois de amanhã, continuamente. Tem mais alguém que quer se juntar a ela para ser cheio do Espírito? Aleluia. Então, tu pode ir com essa amada irmã conselheira, ela vai orar junto com você. Tem alguém aqui que está conosco, que está precisando de oração para cura, com alguma enfermidade, alguma dor? Por favor, queria que a senhora pudesse vir aqui. Quero chamar minha esposa. Nós vamos orar por ela. Aqui a gente não cura ninguém, viu? Quem cura é Jesus. A gente só faz aquilo que Ele disse que era para fazer, impor as mãos sobre os enfermos. E sabe o que Jesus disse? E eles serão curados. A parte sua é crer naquilo que Ele disse, e eles serão curados. Só isso. A minha parte é impor as mãos. E a parte sua é, eu recebo minha cura. Eu recebo minha cura. Amém? Então vamos orar.
Aleluia. Aleluia, Pai, muito obrigado. Porque não há enfermidade que possa permanecer diante do sacrifício de Cristo, Senhor. Nós amaldiçoamos toda a enfermidade e cremos no poder de Deus, Pai, manifestando a Tua própria glória e virtude, Pai, trazendo e manifestando cura divina, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja livre de todo mal, em nome de Jesus. Aleluia. Em Ti, meu Deus. Em Ti, meu Deus. Aleluia. Em Ti, meu Deus. Em Ti, meu Deus. Em Ti, meu Deus. Aleluia. Obrigado, Pai. Louvamos o Teu nome, porque pessoas, Pai, têm sido alcançadas com a Tua palavra. Pessoas têm se reconciliado contigo, sendo cheias do Espírito, sendo curadas. Isso é o Teu Evangelho, Pai. O Evangelho que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Nós não queremos andar em mornidão, Pai, mas queremos ser fervorosos de Espírito, servindo ao Senhor. Queremos Te agradecer, Pai, por Tua bênção sobre as nossas vidas, casas e famílias, no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Queria que você sentasse.